Então, olá, muito boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Raquel Mira e em nome da Ecofar Animal Care dou-vos as boas-vindas ao nosso webinar sobre prevenção e tratamento médico de doenças orais em pequenos animais, em animais de companhia, com a doutora Lisa Mestrinho. Vou passar a Lisa dispensa apresentações, mas resumidamente, então ela concluiu a licenciatura em Medicina Veterinária na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa em 2003, é especialista em odontologia e cirurgia maxilofacial pela Universidade Complutense de Madrid, tem um mestrado em Oncologia Molecular pelo ICBAS, é doutorado em Ciências Veterinárias na especialidade Clínica pela Universidade de Lisboa, Fellow da Academy of Veterinary Dentistry desde 2017, é membro do corpo clínico do Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, membro da Assembleia Geral da Ordem de Médicos Veterinários e presidente da APMVAC. E está hoje connosco aqui para falar sobre o tratamento então de doenças orais em animais de companhia. Olá Lisa, vamos começar Olá, então. boa tarde. Pronto, eu trouxe este tema porque achei que era interessante e agradeço o convite da Ecofar para esta iniciativa. Estamos todos em confinamento, é bastante difícil conseguirmos coordenar toda a nossa vida pessoal e profissional nestas circunstâncias, eu que eu diga também. E tentamos, dentro disto, no meio disto e desta dificuldade diária nestas circunstâncias extraordinárias, ainda conseguir ter tempo para manter-nos atualizados, para desempenhar melhor o nosso trabalho. Eu também continuo a fazer rotações clínicas e pronto, e o nosso sentido de missão acho que tem de se manter, tem de haver alguém que cuide da saúde animal, o médico veterinário foi uma das profissões consideradas essenciais e é um privilégio estar aqui e pronto, Raquel, eu acho que se calhar vou dar início à apresentação. Eu trouxe um tema Começamos. que acho, ok, obrigada. Eu trouxe um tema que acho bastante interessante, uma vez que em algumas situações nós recorremos ao tratamento médico e muitas vezes, portanto, quando o animal tem doença dentária, e muitas vezes perguntamos, ou dizemos, se calhar de uma forma um bocadinho precipitada ao cliente, ou porque o animal é muito velho, ou porque existem umas circunstâncias especiais que dizemos, vamos tratá-lo medicamente e vamos ver o que é que acontece. E basicamente eu queria tentar identificar a maioria dos medicamentos utilizados no contexto das doenças dentárias, não só para o seu tratamento, mas também para o prognóstico, peço desculpa, para a prevenção. Isto porquê? Porque na maioria das doenças dentárias a prevenção tem um papel muito, muito importante. Nos animais de companhia, as doenças orais têm uma prevalência alta. Se nós observarmos em termos de percentagem, estamos a falar de cerca de 10% da consulta, e se nós, portanto, de motivo de consulta, e se nós formos observar portanto, o diagnóstico de doença dentária, nós conseguimos dizer que mais de 70%, 80% dos animais de companhia que vão à consulta têm alguma doença dentária, maior, mais ou menos grave. Portanto, eu vou abordar de uma forma, portanto, já um sumário, mais ou menos sistemática, posso saltar um tema ou outro, que eu já vou explicar, a circunstância especial do corticosteroide, porque se encaixa aqui tanto nos anti-inflamatórios como nos imunomoduladores, portanto eu puxei um bocadinho para os imunomoduladores, embora seja um anti-inflamatório muito importante, começar aqui pelo tratamento antimicrobiano, porque é se calhar o que mais utilizamos no contexto destas doenças. Vamos falar muito de prevenção, ou seja, tratamentos locais no controle de placa bacteriana, e depois analgésicos e anti-inflamatórios um bocadinho aqui também, porque é fundamental, porque estamos a falar de doenças que provocam dor, dor não só inflamação, mas muita dor, e os imunomoduladores, em especial nas doenças autoimunes, situações um pouco menos frequentes, mas que convém nós termos noção de que eles existem. Então, em termos de tratamento antimicrobiano, nós sabemos que ele é eficiente, ou seja, basicamente, em tudo o que existe bactéria, se eu administrar um antibiótico, eu tenho forma de diminuir essa carga bacteriana. No entanto, o que nós sabemos é que não eliminando a fonte da infecção, nós sabemos que o tratamento apenas funcionará durante o seu tempo
de administração. Por isso, o que acontece quando nós tratamos um animal com antibiótico é que logo depois que terminamos o antibiótico, algum tempo depois, voltam à estaca zero as nossas, portanto, a razão da consulta, e o cliente acaba por voltar a dizer, afinal o abscesso voltou, ou a infecção voltou. Uma das formas também que nós observamos e com alguma frequência prescrevemos o antibiótico, por exemplo, é numa preparação para um procedimento cirúrgico, no sentido de tentar melhorar a condição clínica do animal. Também é sempre uma ferramenta útil, já vou falar também das indicações, e por isso a utilização do antibiótico é um tratamento terapêutico e nunca profilático, ou seja, administrarmos um antibiótico para prevenir doença neste momento e no contexto em que nos encontramos com a utilização prudente e responsável de antibióticos, isto é uma situação que não é aceitável, e dentro do tratamento tentar sempre utilizar as regras do bom senso para que essa utilização seja feita da melhor forma possível. Se calhar, não é só a minha opinião, mas os antibióticos são utilizados em excesso. Uma das razões porque tantas infecções no contexto hospitalar, e não só, tem muito a ver com esta pressão de seleção, é uma preocupação atual, e nós, no que diz respeito à cavidade oral, não existe uma condição oral que possa ser curada com antibióticos. O que é que isto quer dizer? A maioria das doenças, portanto, a ocorrência de infecção é um aspecto meramente secundário, em que, se nós resolvermos a causa primária, não precisamos de administrar antibióticos. É um caso muito, se calhar, frequente na nossa prática comum. Um animal com espirros crónicos, tem uma rinorreia crónica, tem uma doença periodontal grave, a causa mais frequente é uma fístula oronasal. Pode estar ou não ocultada pela presença do dente. E o que é que nós vamos fazer? Se medicarmos este animal com antibiótico, a rinorreia vai melhorar, sem dúvida, mas depois de descontinuarmos o antibiótico, a rinorreia vai voltar. E nós, à medida que vamos fazendo tratamentos pulsáteis, arriscamos a que, se persiste a infecção durante um tempo mais prolongado, e depois acabaremos por selecionar bactérias que se calhar não queremos e que cada vez mais podem ser mais resistentes. Outro aspecto interessante é que, de facto, o que se encontra na cavidade oral, no intestino, no cólon, na pele, é que nós não temos apenas uma espécie bacteriana, nós temos um biofilme, uma microbiota, e que basicamente não é estanque, não é constante, ela é variável ao longo do tempo, variável com a presença ou não de doença dentária. Existe uma condição de estabilidade que tem esse biofilme estável, e isso é a situação saudável, ou seja, mesmo no indivíduo saudável não há bactérias, há sempre bactérias, claro, mas existirão as bactérias certas. Sempre que existe alguma alteração do indivíduo hospedeiro, essa microbiota vai se alterar, e de acordo com a presença de determinadas doenças, há uma tendência para ocorrer determinados espectros, determinados nichos bacterianos que vão proliferar mais e que conseguem realmente quebrar esse equilíbrio que o hospedeiro vai mantendo, esse acordo com as bactérias que o colonizam. Daí o TSA não ter qualquer utilidade clínica, ou seja, se eu tiver uma infecção persistente, por exemplo, vou voltar ao caso da infecção nasal, em que a suspeita é oral, qualquer tipo de antibioterapia não terá, de cultura e TSA, não terá qualquer utilidade, porque nós vamos isolar um conjunto de bactérias extremamente elevado e que não vamos de todo utilizar este exame para suportar a nossa escolha terapêutica, ou seja, a nossa escolha de antibiótico. Portanto, fazer TSA clinicamente não tem utilidade. Podemos fazer como uma parte do tratamento, mas não pode ser o único. E neste momento existem algumas guidelines, ou seja, em termos de escolha de antibiótico. Essa escolha é empírica. Porquê? Porque a microbiota da cavidade oral é uma microbiota mista, no indivíduo saudável e até em determinados graus de doença, se não a maioria deles, é privilegiadamente colonizada por gram-positivos aeróbios.
Em algumas situações em que já existe doença dentária, são os gram-negativos e são os anaeróbios, gram-positivos ou gram-negativo, e esses realmente são os que suportam a escolha de alguns antibióticos. Outra questão também tem a ver com a disponibilidade do antibiótico, ou seja, na sua excreção e no facto de conseguir atingir o tecido-alvo, que também leva na escolha empírica destes antibióticos. E logo que seja oportuno, portanto, optar pelo tratamento, que na maioria dos casos é cirúrgico, não estou a dizer que o seja, na maioria dos casos é, mas logo que se consiga resolver caso a primeira antibioterapia será desnecessária. Escolhas para antibióticos empíricos. As recomendações da American Heart Association e da American Dental Association têm recomendações muito similares, até porque foram acordadas. Existem recomendações europeias mais dispersas, por exemplo, a própria Organização Mundial de Saúde também tem recomendações específicas, algumas associações europeias de medicina dentária e de cardiologia, portanto de doenças cardíacas, têm recomendações específicas. Nós, em medicina veterinária, se calhar a instituição que tem recomendações mais específicas é o American Veterinary Dental College, também o European Veterinary Dental College e a European Veterinary Dental Society, tanto que as recomendações inicialmente até tenho que reconhecer que partiram muito da European Veterinary Dental Society e mais tarde adaptadas também pelos colégios, mais ou menos em simultâneo. Isto porquê? Porque as recomendações em medicina humana, e uma vez que, cada vez que nós mastigamos uma maçã, nos nossos hábitos normais de escovagem, ocorre bacteriemia, ok? As bactérias entram sempre em circulação e nós não andamos a tomar antibióticos para controlar essa bacteriemia. Se nós formos indivíduos saudáveis, essa bacteriemia é normal e é debelada completamente pelo hospedeiro. Ou seja, só em situações um pouco mais extremas, um pouco mais específicas, é que quando existe bacteriemia, o indivíduo não vai conseguir responder. É o caso dos indivíduos imunossuprimidos, transplantados, a fazer quimioterapia, doentes com história de endocardite infecciosa, ou seja, já tem uma colonização prévia bacteriana que pode aumentar a suscetibilidade se ocorrer uma nova bacteriemia de ter uma infecção importante. Existir algumas comorbilidades que aumentem grandemente o risco associado à bacteriemia transitória, vamos dar alguns exemplos que até na medicina veterinária ocorrem, por exemplo, um animal diabético, um cachimboide que esteja bastante pouco controlado, obeso, é um animal que pode ter realmente algum risco associado. Não, portanto, falar apenas em profilaxia antibiótica, que é uma palavra que é utilizada com muita cautela, em animais que têm próteses, doentes que têm próteses valvulares, próteses de anca e que tenham sido colocadas algo recentemente. Ou seja, mesmo em próteses mais, a não ser as próteses cardíacas, as próteses ósseas, se já forem muito antigas, é possível que não tenham indicação específica. Relativamente às recomendações veterinárias, eles falam também na presença de uma doença sistémica grave de base, e aí já falámos nessa situação também do diabético, um animal com uma doença hepática grave, um insuficiente renal, um animal que tem uma patologia, uma doença cardíaca, que eles referem aqui um exemplo da estenose subaórtica, que possa aumentar a predisposição, mas que se encontre num estádio avançado da doença. Quando existe infecção oral grave, não pelo tratamento em si, mas para melhorar a condição clínica no momento da cirurgia. Desaconselho então, por isso, qualquer utilização de monoterapia, ou seja, antibiótico apenas no contexto das infecções orais. Então, que antibióticos é que tem? Eu acho que conhecem quase todos, eu deixei aqui um apontamento da Ecofar como agradecimento também e lembrança que também tem estes produtos, mas a clindamicina é a recomendação que está pela FECAVA, a seguir a amoxicilina clavulânica, portanto são as duas recomendações FECAVA. No entanto, a doxiciclina e o metronidazol são recomendações também na medicina humana. Nós temos alguns, peço desculpa por ter repetido o metronidazol, não tinha percebido, isto tem a ver com a associação. Existe também outras apresentações como acrólitos que têm realmente uma disponibilidade salivar adequada e um espectro de ação também adequado. As tetraciclinas têm uma vantagem, é que existe não só a apresentação oral como a apresentação local,
está bem? Onde é possível realmente colocar diretamente o antibiótico na região alvo. Seja como for, por muito possível que nós seja a colocação do antibiótico numa determinada localização, no que diz respeito à cavidade oral, se não for efetuado um tratamento adequado, a antibioterapia tópica ou sistémica não vai mudar nada. Portanto, aí depois vem a necessidade de fazer um diagnóstico preciso e fazer um tratamento adequado. Antimicrobianos locais, não vou falar de antibióticos com aplicação local. Porquê? Porque as apresentações que existem estão bastante restritas à medicina humana. Existe uma apresentação em medicina veterinária nos Estados Unidos, que é a doxyrope, que basicamente é um polímero que veicula a doxiciclina, embora teoricamente seja possível colocar o antibiótico na sua apresentação primária numa bolsa periodontal, por exemplo. Seja como for, o que faz sentido no contexto da medicina veterinária, eu salientei aqui a preto, para quê? Para que realmente fiquemos com a noção de aqueles que são mais utilizados e que de alguma forma dentro do nosso cotidiano nós consigamos aconselhar a utilização numa situação ou noutra que seja mais útil. Estamos a falar da clorhexidina, há outros compostos, como o amónio quaternário, que se encontra nos suplementos das pastas de dentes, por exemplo, da medicina humana. Peróxido de hidrogênio existe muito, portanto a água oxigenada é um composto, um aditivo colocado, por exemplo, nas pastas branqueadoras, está bem? Existem algumas pastas branqueadoras para animais de companhia, não sei se isso é assim uma preocupação tão importante o branqueamento, mas isso fica a minha opinião pessoal. O hipoclorito de sódio, portanto a lixívia, nesta concentração que eu vos apresento aqui, e mais alta, na questão de branqueamento, também não tão utilizado em medicina veterinária, é muito usado para o tratamento de doença endodôntica, ou seja, nós não aplicamos hipoclorito no tratamento, por exemplo, da doença periodontal, mas é um produto que é bastante utilizado para o tratamento do canal, ou seja, o tratamento endodôntico. Depois temos iodatos, o triclosan também é um aditivo antisséptico bastante, teve muito na moda há coisa de 10 anos atrás, ainda hoje é suplementado nas pastas de dentes. Corantes, o violeta de genciana é um antimicrobiano, alguns colegas até se calhar o conhecem. A desvantagem é que é um corante, por isso é que não é tão utilizado como antimicrobiano local. O ascorbato 5, que existe apresentação comercial, e enzimas, basicamente, são aquelas que estão apresentadas e que se encontram no mercado à medicina veterinária. Dentro dos antimicrobianos locais, portanto, o gold standard da comparação é sempre a clorohexidina. A clorohexidina é uma biguanida, tem vários primos, octenidina, exitidina. Se nós olharmos para a bancada, ou para a prateleira de uma farmácia, tem produtos colutórios e elixires. Vocês, na maioria dos casos, principalmente se são para controle de doença periodontal avançada, vocês já têm mesmo apresentações apenas com estes produtos. Normalmente a concentração mais utilizada é de 0,12%, embora existam apresentações comerciais que rondam desde o 0,05% a 0,2%. Atenção que a solução que se apresenta, por exemplo, nós temos muito para a asepsia da pele, é uma solução a 2%. Portanto, tomem nota da concentração que é um bocadinho diferente, portanto não podem aplicar o 2% numa mucosa, porque a aplicação do 2% numa mucosa tem um aumento muito grande da citotoxicidade. A utilização da clorhexidina para profilaxia ou para tratamento ainda é um bocadinho controversa, porque realmente, apesar de existirem indicações para a utilização da clorhexidina, apesar de ser a clorhexidina o gold standard em termos antimicrobianos para produtos utilizados para controle de placa bacteriana, ela tem algumas desvantagens. Ou seja, existem bactérias já resistentes à clorohexidina, portanto há sempre aqui alguma cautela, principalmente a utilização prolongada, ou seja, perder uma ferramenta destas será um desperdício, portanto estar a utilizá-la em excesso. Para além disso, é um antisséptico potente que tem um efeito residual, poderá talvez contribuir também um pouco para essa resistência, pelo menos em situações bastante prolongadas, mas mais também porque se aumentarmos bastante a concentração,
esse efeito é mais citotóxico. Por isso, quando aumentamos a concentração, a citotoxicidade é maior. A clorhexidina, porque é um catião, vai também reagir com o cálcio e predispõe à ocorrência de maior cálculo dentário, está bem? É um cálculo dentário com diferentes características, mas realmente o cálculo favorece realmente a ocorrência de nichos com bactérias que já não são tão simpáticas, nomeadamente chamadas de periodontopatogénias, são bactérias que já conseguem realmente fazer lesão na mucosa e nas bolsas gengivais. Também outra característica não é tão simpática nem tão apreciada, especialmente em medicina humana, se calhar não tanto na medicina veterinária, é o amarelecimento dentário. Mas também outras situações, como úlceras, alergias, as úlceras têm muito a ver com o efeito citotóxico, também alergias que se podem verificar principalmente em tratamentos prolongados. As suas principais indicações são, portanto, tudo o que são tratamentos que mais ou menos se estendem até por cerca de 15 dias. Pontualmente poderá ser utilizado em situações de escovagem subóptima. Imaginem, é uma situação em que o animal tem uma doença periodontal e que precisará de um aditivo com melhores propriedades antibacterianas, quando não é possível, por exemplo, escovar ou manter em situações mais ou menos pontuais. Sobretudo, é realmente para o tratamento pós-cirúrgico, ou seja, quando eu tenho um caldo de extração, quando eu tenho uma recuperação, uma cirurgia oncológica, em que eu fiz uma maxilectomia, é tão potente ou se calhar superior do que andarmos a administrar antibiótico. Portanto, o animal que faz uma extração dentária não faz antibiótico no pós-cirúrgico, ele aplica clorhexidina. Porquê? Porque eu quero manter apenas a asepsia do local e não preciso de administrar qualquer tipo de antibiótico sistémico. Antibióticos antimicrobianos locais, também utilizados em medicina veterinária, mas no sentido do controle, portanto, estes produtos são utilizados para controlar a placa bacteriana no sentido de prevenção. Tentar reduzir a placa bacteriana de uma forma que não predisponha a tantas complicações, que não tenha tantos efeitos secundários e realmente possa ser utilizado no médio e longo prazo. A maioria das pastas que nós temos, por exemplo, para a nossa utilização pessoal, são pastas que têm componentes abrasivos, componentes branqueadores, que favorecem o processo de escovagem propriamente dito. Alguns deles, por exemplo, são produtos que têm cheiro e sabor para aumentarem a nossa sensação de bom hálito. Mas na realidade, se nós escovássemos apenas com a escova, era o efeito suficiente para remover a placa bacteriana. Agora, o que é que acontece nos nossos animais? Não existe de uma forma eficaz que esse efeito de escovagem seja totalmente eliminador da placa bacteriana. Isto porquê? Porque os estudos em medicina humana indicam que, pelo menos, eu preciso escovar de forma ininterrupta durante 10 minutos. Ou seja, eu de 24 em 24 horas eu tenho de escovar 10 minutos a minha superfície intervalo interdentário. Para quê? Para remover totalmente a placa bacteriana, porque ela vai demorar outras 24 horas a conseguir, pelo menos, adquirir alguma organização. Então, o que é que na medicina veterinária aqui é interessante? É que realmente estas pastas, porque a escovagem não é tão eficiente, ou seja, o que nós queremos como gold standard, que é sempre a escovagem, nós vamos admitir que ela é claramente insuficiente e realmente dentro dos produtos existentes as pastas normalmente são aditivadas com produtos enzimáticos ou com compostos antimicrobianos que não sejam tão seletivos, ou seja, não tão catiónicos, ou eventualmente também por competição, que é o caso do gluconato de zinco, que realmente tem algum efeito antibacteriano por causa do substrato, mas as suas principais indicações, no caso do ascorbato de zinco, é uma cicatrização pós-cirúrgica pelo zinco e uma manutenção para controle de placa bacteriana, e no caso das suplementações enzimáticas, aqui no caso do Orozima tem um complexo patenteado, basicamente, em que tem enzimas e estas enzimas são antibacterianas, ou seja, elas são antibacterianas em qualquer circunstância, não é? Porquê? Porque elas têm um mecanismo de ação que consegue provocar porosidades na parede das bactérias e dependendo do seu mecanismo de ação, superóxido de desmutase tem um efeito sobre a produção de radicais livres e outros mecanismos de ação. A lisozima é também um composto que se encontra na própria saliva, no leite, por exemplo, a lactoperoxidase também, e basicamente eles encontram-se nestes produtos e para tentar maximizar o efeito da escovagem, e se a escovagem se sentir suficiente, realmente, pelo menos faz mais qualquer coisa que é aquilo que nós precisamos
que aconteça nos nossos animais. Para além disso, ele vai controlar o biofilme de uma maneira um bocadinho seletiva, ou seja, vai manter algumas bactérias e outras bactérias vai conseguir combater, mas obviamente aqui sempre com a ajuda do tratamento mecânico ou apenas tentando ajudar por si só em situações onde a escovagem não é possível. Pronto, porque há animais, todos nós sabemos, que realmente não é possível explicar a um cliente que um cão tem 10 anos, que tem uma boca com uma doença periodontal avançadíssima, vocês terminam o vosso procedimento dentário e extraíram 15, 18 dentes, deixaram 4 ou 5 dentes e dizem ao cliente, olha, a partir de agora vai ter de escovar isto no mínimo diariamente, mas na pior das hipóteses 3 vezes por semana. E o cliente vai dizer, nem pensar, ele com os poucos dentes que tem ainda me vai morder. Portanto, há animais em que realmente não é muito fácil, os gatos então, digo-vos que nem todos os clientes aceitam muito este tipo de recomendação e também porque isto vai sendo cada vez mais aceito, mas nós temos de ir devagarinho, temos de ir devagarinho e perceber e compreender farmacológico, é um tratamento não farmacológico, mas que é importante não ignorar. E o que eu tenho a dizer é que a escovagem é tipo o gold standard, ou seja, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que consegue escovar o dente do seu animal? Portanto, é a pergunta que eu faço sempre no final de um procedimento, de uma consulta, em que a recomendação é para controle de placa bacteriana. E se calhar, eu digo-vos que eu iria mais longe, a recomendação de controle de placa bacteriana deveria fazer parte da recomendação da primeira consulta. Se calhar não da primeira consulta, talvez na mudança dos dentes, porque o controle de placa bacteriana nos dentes de leite não é tão importante, mas é importante o ensinamento. Então na primeira consulta vocês começam a ensinar o cachorro e depois realmente os mecanismos de controle de placa, quando começa a mudança para os dentes definitivos, a esfoliação, é que realmente é o momento onde se deve começar de forma ativa. Os estudos indicam que o gold standard é sempre escovagem diária, mas existe diferença muito significativa se escovarem os carnívoros 3 vezes por semana. Ou seja, quando eu tento recomendar escovagem, eu digo sempre para fazer diário e pergunto sempre se pode. Na pior das hipóteses, escovo 3 vezes por semana. Coloco um bocadinho a afirmação invertida. Para quê? Para que a pessoa pelo menos assuma que o melhor é fazer aquilo, porque se ele assumir que o melhor é fazer 3 vezes por semana, ele não vai fazer 3 vezes, ele vai fazer uma ou nenhuma. E quando eu quero que esse comportamento se mantenha durante mais tempo, principalmente quando é particularmente importante no tal animal que ficou com alguns dentes e que precisa de fazer escovagem de alguma forma mais ou menos intensa, eu peço ao cliente para voltar 3 meses depois ou 6 meses depois, dependendo daquilo que eu consigo auscultar da percepção do cliente e da sua capacidade para entrar no barco e fazer aquilo que eu quero que ele faça. Depois vamos falar de dieta, biscoitos, nutracêuticos, ceras, selênios, há vários tipos de produtos que se encontram à disposição. Dieta e biscoitos. Basicamente, o estudo mais antigo comprova de facto que há uma diferença entre administrar ração e administrar uma dieta caseira. Caseira, estamos a falar de caseira cozinhada, porque não foi comparada à utilização de dieta crua. No entanto, a dieta crua tem outras desvantagens, portanto eu acho que isto vai sair fora desta apresentação e nem sequer ser discutido, mas comparativamente dieta seca e dieta cozinhada, há uma vantagem de administrar uma dieta seca e essa quantidade de cálculo e placa bacteriana é inferior num animal que come dieta úmida ou come dieta úmida e dieta seca. E isto vem desde a década de 90. A consistência, por isso, da dieta é fundamental, ela deve ser abrasiva, o tamanho do biscoito também é importante, há biscoitos maiores que têm uma maior capacidade de efeito abrasivo, mas também o seu conteúdo de fibra. Algumas fibras favorecem realmente esse efeito abrasivo e a indústria de produção de farmacêutica e de produção de alimentos também tem isso em consideração. Para além disso, podem existir aditivos, se calhar digo que de forma quase transversal a utilização de aditivos
ronda os sais, ou seja, são polifosfatos, hexametafosfato, por aí fora. Quase todas as rações já têm este componente, outras têm ácido láctico ou têm outro tipo de aditivo, mas basicamente são estes dois compostos e os estudos dizem, e isto é o gold standard, ou seja, a percentagem de uma instituição que avalia a qualidade, que é o Veterinary Oral Health Council, e que é uma instituição observadora, mas também certificadora, de que um produto, quando alega que tem capacidade de controlo de uma determinada placa bacteriana ou de cálculo, que será superior a esta percentagem. Ou seja, quase todas as dietas que alegam isto terão controlo de placa acima dos 22%. No caso dos biscoitos de roer, tenho também um apontamento com estudos que indicam que o benefício de biscoitos de roer é sempre em cima de animais que já comiam uma dieta seca, portanto este efeito que nós vemos aqui de diminuição de cálculo até 47%, vamos pensar que isto assenta em cima de uma dieta seca, ou seja, vocês ainda conseguem maximizar o controle de placa bacteriana e de cálculo. No caso de placa, esse controle adicional é um bocadinho inferior, que faz sentido, não é? Mas também entre os 18% e os 22%. Existem ainda compostos, alguns deles que eu já falei, o caso da lactoferrina, pode existir até de forma única, ou seja, há compostos que veiculam apenas isto, outros compostos que veiculam essa mistura LPO patenteada, e esse composto, portanto, é enzimático, tem um efeito antibacteriano, mas também tem um efeito imunomodulador de forma inespecífica, daí estar indicado também para o controle de algumas doenças inflamatórias, a gengivite, também periodontite, pelo seu efeito imunomodulador e antibacteriano. O ascofilo nodoso, vocês sabem que é um produto realmente que tem uma alga, este composto controla a placa bacteriana de qualquer. Nenhum destes produtos faz o controle de placa bacteriana, está bem? Mais coisas, aditivos na água de bebida, por exemplo o xilitol. O problema do xilitol é que realmente é um edulcorante, aquilo tem uma inibição por substrato, não é? Só que tem uma dose tóxica bem conhecida, portanto estes suplementos baseados no xilitol têm de ser realmente administrados de uma forma bastante regrada e o efeito em termos de controle de placa bacteriana, lá está, é adicional a outras medidas mais básicas para este controle. Existem selantes e ceras, que alguns produtos já tentaram candidatar-se realmente ao selo do VOH-Seal. A ideia é sempre adicionar um produto que possa atrasar a adesão da placa bacteriana, e isto é particularmente importante para quê? Depois dos nossos procedimentos de tratamento periodontal, não é? Depois das nossas sartorizações, do nosso polimento, nós podemos colocar uma cera para tentar atrasar a ocorrência de doença periodontal. Neste momento encontra-se em estudo até a utilização de probióticos, basicamente é o mesmo princípio que se usa para o intestino. Eu quero substituir por bactérias, que até esta bactéria do género do Lactobacillus, bactérias que vão substituir as bactérias menos simpáticas, ou seja, os periodontopatogénios, por uma questão de competição e, consequentemente, tentar controlar mais a doença periodontal, que realmente é a doença mais importante na medicina veterinária. O que é que não poderia esquecer? Basicamente eu queria deixar um apontamento sobre o flúor. O flúor não é muito vulgar, portanto não é popular, nós não utilizamos o flúor para controle de doenças dentárias, isto porque o flúor é o principal, portanto é um elemento que é um dos principais preventivos da cárie dentária. Ora, como nós temos, nos nossos animais, tem muito menos cárie dentária, portanto estamos a falar de uma prevalência de cerca de 5% das doenças dentárias, portanto estamos a falar de uma prevalência baixíssima. Eu quando tenho um cliente ou alguém que me aborda e pergunta, eu tenho um animal com muitas cáries, eu sei, provavelmente não tem, não é? Portanto a probabilidade de ser uma cárie é baixa. No entanto, nós sabemos que o flúor
tem algum efeito interessante, principalmente no aumento do fortalecimento do esmalte. Porquê? Porque basicamente ele vai reagir com a hidroxiapatite e essa portanto, a hidroxiapatite fluoretada tem portanto, tem uma força maior, é mais resistente à adesão de placa. Esta remineralização aumenta a sua resistência à ocorrência de cáries, que é o principal mecanismo de ação, e basicamente tem várias apresentações, há géis, há espuma, há vernizes. A suplementação oral não é muito recomendada, não é recomendada em medicina veterinária, mas a aplicação tópica tem algumas indicações. Pronto, queria-vos deixar este apontamento. Por exemplo, no caso de hipoplasias de esmalte, portanto, estamos a falar de animais que tiveram defeito no desenvolvimento do esmalte, portanto, o esmalte está mais fragilizado, é uma medida primária de abordagem a este problema, antes até mesmo do restauro. Isto porquê? Porque se eu aumentar e fortalecer este meu esmalte hipoplásico, ou que está, de alguma forma, teve um desenvolvimento deficiente, eu vou tentar prevenir a sensibilidade e, consequentemente, a infecção endodôntica. Pode ser utilizada na profilaxia dentária em animais muito jovens, ou seja, depois de fazer uma profilaxia, ou seja, removo a placa bacteriana, removo o caco, é um animal jovem, o cliente está muito preocupado com o que pode acontecer da acumulação daquele tártaro, embora o animal ainda não tenha doença periodontal já avançada, ou seja, nos estadios 2, 3 e 4, que é aquilo que a gente realmente precisa de tratar. Quando tem ainda gengivite e algum cálculo, nós muitas vezes fazemos procedimentos profiláticos, removemos o cálculo, fazemos todo um polimento, uma preparação para que aquele cliente depois a partir daí faça as medidas de profilaxia. É frequente, nós no final, porque há sempre alguma erosão da superfície do esmalte e porque realmente o esmalte é bastante fino no caso dos carnívoros, nós realmente utilizamos a aplicação de fluoretes, normalmente usamos fluoretes de sódio, em espuma, aplicamos, atenção que não devem lavar, portanto a superfície depois fica seca, está bem? Senão vocês vão remover novamente os fluoretes. Enfim, uns relatos anedóticos sobre a utilização de flúor nas lesões de reabsorção dentária, principalmente as reabsorções dentárias cervicais, para tentar atrasar o processo. Não há nenhum fundamento científico para a aplicação, mas podem eventualmente ver na literatura e não digam que eu não disse. Analgésicos anti-inflamatórios, eu acho que realmente isto é uma parte extremamente importante do tratamento médico, do tratamento farmacológico na medicina dentária de pequenos animais. Isto porquê? Porque nós temos quase todas as situações, quase todos os processos dentários, seja os for inflamatório ou não, isquémico, seja o que for, tanto dá origem à dor. Também é muito importante porque na sequência de muitos destes procedimentos dentários nós temos sempre dor pós-cirúrgica, daí eu ter salientado estas duas situações, e em termos de ferramentas analgésicas que nós temos, eu vou falar dos opioides, opiáceos, enfim, eu vou falar de umas situações, anti-inflamatórios nos esteroides, não vou ser muito detalhada, eu não estou aqui para ensinar colegas a prescrever anti-inflamatórios, queria só salientar aqui alguns detalhes. Anestésicos locais que não podem ficar esquecidos, ou seja, vai funcionar muito mais qualquer analgesia se no momento da extração eu aplicar um anestésico local, porque a dor não vai atingir o mesmo nível, portanto vai ser muito mais fácil controlar a dor pós-cirúrgica, se é que poderá ser necessária, por exemplo, numa extração pontual, em que eu aplico apenas o anestésico local, eu escuso estar a dar anti-inflamatórios e opiáceos a seguir. Porquê? Porque eu, no momento da dor aguda, ela desapareceu e ela rapidamente se resolve, que é o caso da extração. Portanto, na extração a dor é considerada de curta duração. Outros analgésicos, como queria que se lembrassem de alguns parentes mais antigos, outros mais recentes, no caso do paracetamol, os inibidores GABA, por aí fora. Queria também salientar aqui uma publicação muito recente sobre uma escala composta de dor baseada em 2 tipos de questionário, e é interessante se pudessem visitar este artigo, que é do Open Access, e basicamente tem 2 questionários onde vocês conseguem perceber se o animal já está a melhorar ou está a piorar, e nós utilizamos muito como validação para estudos em que nós, por exemplo, estamos a estudar, por exemplo, um determinado analgésico, onde nós comparamos realmente se aquele animal antes e depois está melhor da sua dor dentária. Quais são as principais contraindicações dos anti-inflamatórios? Aí eu
se calhar até devia tirar aqui só, mas pronto, são anti-inflamatórios, também são analgésicos. Não existe nenhum argumento para não usar nada, ou seja, não há nenhum argumento para não usar nenhuma analgesia no tratamento dentário. Ou seja, eu posso realmente estar preocupada com alguma contraindicação de um analgésico anti-inflamatório? Posso, por exemplo, a depressão respiratória, no caso dos opiáceos, a narcose, no caso de outras comorbilidades, no caso da administração por anti-inflamatórios nos esteroides. Pronto, pode existir uma contraindicação temporária, porque eu estou preocupada, por exemplo, com algum efeito antiagregante plaquetário que eu possa ter no caso da administração de algum anti-inflamatório no esteroide, mas quer dizer, não há nenhum argumento para não utilizar absolutamente nada, até porque eu já vos expliquei que eu posso utilizar vários tipos de ferramentas para controle da dor. Portanto, eu deixei aqui um pequeno apontamento sobre a aplicação de anestésicos locais. Nós temos vários anestésicos locais à nossa disposição. São simples, os acessos para a cavidade oral não são muito complexos. São basicamente 4, portanto é o infraorbitário, o maxilar, o mandibular ou alveolar mandibular e o mentoniano, embora o mentoniano realmente não seja um bloqueio assim, é fácil, mas realmente não é um bloqueio muito eficiente. Se pensarem em 3 bloqueios que vocês se calhar não se podem esquecer, então eu diria infraorbitário, maxilar e alveolar mandibular. Pronto, esses 3 e realmente conseguiam fazer a festa e extrair o maior número de dentes com um maior controle analgésico possível. E claro, obviamente vamos falar então dos analgésicos sistémicos. Pronto, dentro dos analgésicos opioides e anti-inflamatórios não esteroides, eu tenho a dizer se calhar 2 coisas. No pré-cirúrgico, se nós administrarmos no pré-cirúrgico anti-inflamatório não esteroide, seja por via oral, seja injetável, até meia hora antes, o seu efeito para controle da dor pós-cirúrgica em cirurgias de dor de curta duração é quase semelhante ao opioide, ok? Portanto, esta ideia de que nós temos de dar todas as ferramentas é muito importante a abordagem multimodal, ou seja, a dor tem de ser abordada de diferentes frentes, mas é importante ter a noção nestas situações de que um fármaco poderá ter efeitos semelhantes. Porquê? Porque quando eu poderei, por exemplo, por algum motivo, estar contraindicado a utilização de um agente, utilizar outro. Dizer, olha, realmente, então, olha, eu posso dar este, eu não posso administrar opioides, mas vou administrar um anti-inflamatório não esteroide com algum tempo antes e realmente consigo tentar minimizar com o auxílio, por exemplo, do anestésico local e o animal efetua uma extração dentária sem a necessidade de utilização de opioides ou opiáceos. Dentre os opioides ou opiáceos temos os injetáveis e há várias apresentações com isto. Claro que aqui me preocupa a administração de analgésicos, opioides ou opiáceos por via oral. Nós temos muita limitação do que são estes fármacos para administrar em casa. Eu se calhar digo-vos que há 2 apresentações de opioides que nós podemos fazer. Uma delas é uma off-label, que também me deixa alguma preocupação, é o caso da buprenorfina. Ela só é eficiente em gato, a via oral, mas podem administrar intramuscular, subcutâneo ou endovenose em cão. Mas quer dizer, a sua administração por via oral não tem o mesmo grau de eficiência. Para isso teremos de recorrer a outro tipo de administração. O fentanil é um penso transdérmico, eventualmente pode tentar colmatar a utilização por esta via, off-label, mas também traz algumas preocupações, nomeadamente o facto do animal levar um adesivo para casa, okay? Um adesivo com opioide ou um opiáceo para casa, em que realmente há o risco de, enfim, de alguém tirar inadvertidamente, utilizá-la para outros efeitos, por aí fora. Portanto, isto tudo é sempre bastante controverso. Anti-inflamatórios não esteroides, portanto, realmente há para todo o tipo de gosto, com algumas vantagens e outras desvantagens, muito pontuais. Neste momento, o vosso conhecimento acho que é amplo, mais amplo até se calhar do que o meu. Outros analgésicos que eu gostaria que não ficassem esquecidos, 2 realmente muito úteis. Um realmente não posso recomendar para gato, não é? Mas para cão é um analgésico que por vezes fica esquecido. Nós utilizamos e estamos a desenvolver um ensaio também com este objetivo, tentar fazer um protocolo sem opioide para tratamentos dentários com extrações múltiplas, em que realmente este é um dos analgésicos utilizados, pode ser ou não combinado com anti-inflamatório não esteroide. Atenção que, em alguma literatura, vocês veem a classificação do paracetamol enquanto anti-inflamatório não esteroide, mas atenção
que ele não é bem anti-inflamatório no esteroide, apesar de ser um inibidor das ciclooxigenases, mas é a nível central, daí não existia um efeito tão, enfim, não existe um efeito inibidor das síntese prostaglandinas, que é aquele que mais nos preocupa, não é? Relativamente à inibição das COX constitutivas, que são aquelas realmente que nos vão dar os efeitos secundários que nós não queremos. Infelizmente, o paracetamol está contraindicado em gatos, mas em cães nós usamos religiosamente em animais que precisam. Em alguns casos é realmente o único analgésico que nós prescrevemos. Eu vou-vos dar um exemplo não tem a ver com medicina dentária e veterinária, mas é um exemplo que eu aqui acho que faz sentido. Nos cães que são operados a palatinarinas, os braquicéfalos, a sua medicação pós-cirúrgica é realmente paracetamol e protetor gástrico, porque realmente os anti-inflamatórios nos esteroides naqueles animais realmente podem potenciar a gastrite, que muitas vezes eles já têm de base, e os corticosteroides nós utilizamos muitas vezes apenas como ferramenta anti-inflamatória. Pronto. O tramadol é outro agente que é interessante. Atenção que o tramadol, enfim, já esteve mais popular. O tramadol no cão, como não tem o seu metabolito M1, não tem o principal efeito analgésico que nós queremos, ou seja, o reuptake de serotonina e de noradrenalina, que é o seu maior efeito analgésico, não é tão, portanto é mais fraco no cão, e a sua afinidade para os receptores opioides é baixa. No entanto, apesar de ainda se poder dar este analgésico também no cão, no gato nós sabemos que existe este metabolito e que a dose, por isso, realmente a 2 mg/kg é eficiente, e há um estudo até em dizer que para dor moderada e de curta duração é igual à utilização da buprenorfina. Outros analgésicos que acho que deveríamos também não esquecer, até porque há situações que precisam especialmente da nossa atenção. Por exemplo, a síndrome da dor orofacial, que é uma doença, enfim, um pouco mais específica da raça birmanesa, mas para quem leu o artigo sabe que este estudo tem 113 gatos e não são todos birmaneses. Eles realmente identificaram uma linha hereditária para o gato birmanês, mas há outros gatos que, por exemplo, têm dor dentária, ou seja, são animais que tinham doença oral e que ficaram com este tipo de dor, que é uma dor neuropática, que dá origem a situações bastante graves, como automutilação, está bem? E que precisa grandemente ser controlada. O estudo, eu coloquei aqui um apontamento na próxima apresentação com a tabela, onde eles utilizam realmente alguns fármacos que são muito utilizados para este tipo de dor. Para a dor neuropática, eles utilizaram inclusive a amitriptilina, que é um antidepressivo, também é muito utilizado como coadjuvante analgésico. Já viram agora no mercado alguns fármacos, são por exemplo os inibidores NK, utilizados mais para dor crónica, não têm, enfim, ainda nada publicado para dor oral. O caso dos canabinoides tem interesse, não há ensaios para controle de dor oral, no entanto, a sua utilização ainda é um bocadinho nova, portanto é interessante, mas vamos ficar atentos para ver se vai sair mais informação. Dentro do estudo síndrome da dor orofacial, queria-vos deixar realmente aqui dentro destes 113 casos, muitos poucos casos eles utilizaram gabapentina, que a gabapentina enquanto agonista dos receptores GABA era também um fármaco interessante, mas como podem verificar, aqueles que foram mais eficientes no controle desta síndrome, desta dor neuropática, desta neuropatia, deste nervo trigémino que realmente não se percebe no caso dessa linhagem hereditária, portanto já existe uma sensibilidade genética ou eventualmente adquirida secundária à doença dentária. Por exemplo, os inibidores GABA são aqueles os antagonistas de receptores GABA são aqueles que são utilizados e têm maior efeito. Por exemplo, o fenobarbital, o diazepam e eventualmente também a gabapentina. Estou a ver aqui, por exemplo, a amitriptilina, que é um tricíclico que é utilizado como adjuvante não foi benéfico, e todos os fármacos utilizados, que são tradicionais no controle da dor oral, o seu efeito foi bastante limitado. Por fim, eu gostava de, nestes últimos minutos, estender-me um bocadinho no tempo, mas acho que é muito importante falar sobre esta temática. Eu vou inverter um bocadinho esta apresentação, porque vou falar depois dos imunoestimuladores e mais dos supressores, porque realmente os corticosteroides, glucocorticoides, que é o que mais utilizamos, são também anti-inflamatórios e
e eles têm muitas utilizações. Às vezes nós esquecemos um bocadinho. Houve uma altura que eram extremamente populares, agora são impopulares. Eu não acho que exista estes dois extremos. São fármacos que têm muita utilidade e que não podem ficar esquecidos. Temos é saber para que é que eles servem. E depois alguns fármacos que são interessantes, nomeadamente a ciclosporina, e depois vamos falar um bocadinho de interferão em células estaminais. Isto porque eu trouxe esta imagenzinha simpática e a ideia desta imagem é tentar ilustrar, realmente há vários pontos onde eu posso atuar em termos de modulação da resposta inflamatória. Ou seja, eu posso tentar controlar a imunidade inata, que é aquela primária, que é aquela que não precisa de seleção, ou realmente a imunidade adaptativa. Este controle é um pouco mais seletivo, é um pouco mais complexo e, por exemplo, é onde atua sobretudo os ligandos, as ciclosporinas, a tioprina, realmente um bocadinho mais na imunidade adaptativa, embora, por exemplo, alguns citotóxicos, como eu referi agora, a azatioprina também tem um efeito na imunidade inata. Por exemplo, o interferão é muito um fármaco, um biológico muito utilizado na imunidade inata, porque faz parte dela, e vocês podem ver que os glucocorticoides atuam de forma transversal, não só na imunidade inata, como na imunidade adaptativa. Corticosteroides, acho que são utilizados excessivamente na doença oral, especialmente no controle da inflamação. Porque se calhar nós achamos que é tudo a mesma coisa, nem sempre é. Realmente aqui é importante reforçar o diagnóstico específico. Os glucocorticoides têm inúmeros efeitos, eles atuam de forma transversal, eles atuam no receptor dos glucocorticoides, que é intracelular, não é? Ele vai inibir um conjunto de reações, de cascatas de sinalização, que culminam, dependendo da célula-alvo, diferentes tipos de efeitos. Por exemplo, a marginação, não é? Aquilo que é a preocupação que nós temos realmente com os neutrófilos, a marginação dos macrófagos, a alteração da fagocitose, a alteração da libertação de quimiocinas e de citocinas, a alteração na eliminação da histamina e a alteração na vasodilatação, fator bastante importante, por isso é que os glucocorticoides têm um efeito bastante interessante também nos edemas, não é? Mas realmente preocupa-nos outra questão, que é estes fármacos, este grupo de fármacos, realmente tem algumas consequências sistémicas, nomeadamente em tratamentos prolongados. E dependendo da sua dose, eles podem resultar em imunossupressão, que poderá ser benéfica quando o nosso intuito é esse, mas poderá ser prejudicial se por algum motivo nós não estejamos a perceber para que é que a gente quer exatamente aquele fármaco. Usar doses intermédias, não sei muito bem porquê, não acho sequer prudente e se calhar pode tocar um bocadinho o irresponsável, porque se estivermos a administrar algo que é imunossupressor para um animal que não pode ser mais imunossuprimido, não deve ser de todo administrado. Mas acho que não devem ser esquecidos, ou seja, é um grupo extremamente importante e que tem de ser relembrado de vez em quando e que não se pode ter medo de utilizar. Não se pode ter medo de utilizar. Quais são as indicações? Portanto, para doenças inflamatórias, eu posso utilizá-lo na gengivostomatite. Eu tenho que tentar perceber um bocadinho melhor sobre a doença. Uma doença complexa, o objetivo da apresentação não é falar sobre gengivostomatite, realmente uma doença complexa que tem múltiplas facetas e apresentações, é uma síndrome, e que nós, dentro da nossa abordagem terapêutica, a corticoterapia poderá fazer sentido. Faz sentido, por exemplo, no granuloma eosinofílico, nos episódios de manifestação de lesões importantes para o controle das mesmas, nas doenças autoimunes, enquanto ferramenta primária, não é? Para maneio da dor, porque eu posso combiná-lo com outros analgésicos para potenciar o efeito analgésico, por exemplo, na dor oncológica, nos edemas pós-cirúrgicos, por exemplo, se eu extrair muitos dentes, se eu fizer uma cirurgia com, sei lá, uma glossectomia grande, ou fazer uma alteração do pós-boca em que a inflamação pós-cirúrgica pode ser grave e até integrando protocolos de quimioterapia, o linfoma também afeta a cavidade oral, por exemplo. Dentro destas doenças, eu dou-vos aqui algumas doses, mas isto é meramente indicativo, nós temos de tentar perceber que há uma dose anti-inflamatória, é importante que essa dose seja adaptada, porque para cão e para gato a dose anti-inflamatória é um bocadinho diferente, tentar ver quanto tempo é que eu tenho de dar e qual foi o objetivo que me levou a utilizar aquele fármaco, e a sua utilização pontual, esporádica, pulsátil, muitas vezes é contraindicado. Portanto, tem de ser usado de forma prudente e tentando utilizar apenas quando é necessário. Por exemplo, no granuloma eosinofílico, se nós
fizermos um manejo adequado da doença alérgica, os episódios em que é necessária a utilização de glucocorticoide vão diminuir brutalmente. Portanto, é possível fazer esta gestão com bom senso, não é? Pronto, nós utilizamos várias grelhas, mas no caso da gengiva-osteomatite utilizamos esta bastante, são as grelhas de avaliação, ou seja, scores de doença inflamatória, com o objetivo de perceber se existe uma resposta a determinado fármaco que nós estamos a utilizar, principalmente no tratamento de doenças inflamatórias crónicas. Vou-vos deixar aqui um outro apontamento em miositos músculos mastigadores, porque de facto é uma doença autoimune que é rara, não digo rara, mas infrequente, não toco-rara, mas aparece de vez em quando. Cães grandes, é importante percebermos disso, percebermos numa altura certa. Isso é um artigo muito recente, enfim, tem 2 anos, e que avalia realmente a resposta, e estamos a falar de uma recidiva bastante alta aos corticosteroides, ou seja, cerca de 30%, normalmente até aos 5 anos após diagnóstico, e é muito importante monitorizar o título de anticorpos, porque é uma doença autoimune, e nós, na medicina humana, está muito claro, ou seja, uma doença autoimune tem de se monitorizar os títulos de anticorpos. No caso da medicina veterinária, se faz muito. Aqui é bastante importante, e ela salienta isto na sua revisão de apenas 22 casos clínicos. Das ferramentas da arma, no cão, e pronto, e eventualmente pode depois ser combinada com outros fármacos, nomeadamente a ciclosporina. Estou aqui com um bocadinho de medo, estava a dizer que a conexão estava instável, espero que... Estou quase a terminar, está bem? Ciclosporina. A ciclosporina é um inibidor, é um ligando da ciclofilina, basicamente, que é o substrato da calcinurina, ela fica inibida e, consequentemente, eu vou inibir a transcrição de várias proteínas que vão culminar em vários tipos de alterações. Estas alterações são sobretudo da resposta, como vos disse há bocado, da resposta não da inata, mas da adaptativa, porque vai controlar sobretudo os linfócitos T. Essa resposta citotóxica vai estar diminuída, e no caso da gengiva-osteomatite realmente é um aspecto interessante. O único estudo que existe randomizado com placebo relata realmente uma melhoria muito significativa, na minha opinião, é o estudo que revela os melhores resultados. Eu vou-vos falar no caso das células estaminais, ronda aos 70% de resposta, este 77,8% com uma resposta superior a 40%. O número de casos é inferior, não é um ensaio contra placebo, portanto a robustez do ensaio não está tão firme para dizer que as células estaminais neste momento é uma coisa recomendada, mas já há estudos a falar sobre isso. Os efeitos secundários não posso esquecer, e isto aparece principalmente em cães e é chato, mas também em gatos, também já verifiquei, em animais que fazem durante muito tempo a ciclosporina, é ter a hiperplasia gengival. Os mecanismos da hiperplasia gengival são múltiplos, eu coloco aqui nesta apresentação, realmente são complexos. Ele inibe vários tipos de mecanismos de sinalização dentro dos fibroblastos e, consequentemente, há uma proliferação dos mesmos. Basicamente, as células crescem e não morrem. Está bem? Então o efeito global é esta hiperplasia, é uma hiperplasia medicamentosa. Existem, basicamente, portanto, existem alguns estudos em que se utiliza, por exemplo, na pasta de dentes em pessoas que tomam ciclosporina, os transplantados, que tomam ciclosporina de forma crónica, tem uma pasta de dentes especial que tem azitromicina, que é um macrólide que inibe esta resposta proliferativa dos fibroblastos. Há um ensaio feito em medicina veterinária. O problema é que não mostrou eficácia, eu acho que tem a ver com uma justificação muito simples, é que a administração não foi feita da mesma forma, a escovagem não é tão eficiente, portanto eles não conseguiram verificar se havia esse benefício. Seja como for, eu também acho um pouco controverso, eu prefiro fazer o tratamento da proliferação de hiperplasia gengival cirúrgico, não é? Que é mais eficiente e mais rápido, do que estar a administrar um antibiótico numa dose subantimicrobiana, numa pasta de dentes. Pronto, apesar disso, se encontrarem na literatura, vocês saberão então que alguém vos disse que a azitromicina poderá ser usada para controlar a hiperplasia como efeito secundário da administração da ciclosporina. Cuidado com, assim, se vão administrar a ciclosporina, há várias coisas que têm de ter em consideração.
Um deles é que a janela terapêutica é muito restrita, a toxicidade é rapidamente atingida e o doseamento sistémico é bastante importante, porque a biodisponibilidade não é regular, ou seja, num animal podem conseguir rapidamente atingir as concentrações tóxicas e no outro animal não conseguirem, e também, em algumas situações, no caso da gengivostomatiite, existe uma dose mínima para a qual vocês podem ver se existe efeito, está bem? Porque abaixo daquilo não há efeito, aquela dose sistémica. Porque inibe a citotoxicidade relacionada com os linfócitos T, está bem? Aumenta o risco de tumores, porque diminui a resposta adaptativa, faz sentido, não é? Quando um animal tem uma infecção intracelular, acontece a mesma coisa. Ou seja, quando tem uma infecção de um protozoário que frequentemente é assintomático, baixou a imunidade, consequentemente essa infecção pode acontecer. Portanto, ter sempre um bocadinho de cuidado e consideração quando nós administramos ciclosporina. Nós sabemos escrever, mas temos de saber o que é que vamos contra. É um fármaco que tem imunidade inata e tem um efeito antivírico. Por isso é que eu mostro esta imagem por uma questão muito simples. É um interferão, neste momento os interferões que estão comercializados são de tipo 1, são todos de imunidade inata, são todos de imunidade inata, mas este tipo 1 tem um efeito logo numa fase inicial, no início da replicação viral. Daí a sua grande vantagem. Então, a grande maioria de estudos tem como objetivo tratar infecções agudas. O primeiro estudo utilizado em que se viu o benefício da utilização do interferão em dose alta foi na parvovirose, apesar de o interferão na altura era um interferão de origem de outra espécie. Para a calicivirose está estabelecido, para algumas doenças crónicas retrovirais também, por diminuir as cargas virais, mas nós normalmente não contamos cargas virais, portanto a utilização deste tipo de fármaco sem monitorização realmente é um bocadinho difícil. Há alguns estudos com concentrações diferentes para a gengivostomatiite, mas isto porque tem como base, porque a gengivostomatiite, numa boa percentagem, cerca de 10% dos animais são FIV positivos. Nós sabemos que os FIV positivos, 50% têm doença dentária, ok? E na gengivostomatiite, 10% têm FIV. Estão a perceber? Pronto. E o que acontece é que dentro dos que têm FIV, realmente há o benefício da utilização do interferão para tentar diminuir a carga viral e, consequentemente, aumentar a imunidade do animal. Por outro lado, no caso da gengivostomatiite em gatos FIV e FeLV negativos, em que realmente há outro vírus aqui na etiopatogenia da doença, que é o calicivírus, não sendo numa infecção aguda, já numa infecção crónica, ou já não existente apenas como fator imunostimulante, ou enfim, cofator, ou se calhar vamos chamar até outro nome, peteno, por exemplo, que vai realmente estimular a reação inflamatória, e aí o objetivo é tentar diminuir a carga de calicivírus e, consequentemente, melhorar a inflamação. Há vários estudos, eu citei aqui alguns, mas há muitos mais que podem realmente abordar e procurar, se quiserem estudar um bocadinho mais. Poderia ficar aqui horas a falar sobre isto. Relativamente a células estaminais, e realmente termino a minha apresentação aqui, é um tema muito popular, muita mobilização de verbas a nível mundial, em Portugal e não só, para o estudo nesta área. A utilização das células estaminais tem múltiplas utilizações, acho que não dispenso, está totalmente agora, quase todos conhecemos que existem algumas aplicações clínicas. Há um ensaio publicado este ano sobre a utilização de células estaminais de tecido adiposo, autólicas e halogénicas, e que eles publicaram vários artigos. Este é um artigo apenas de experiência de utilização em 18 gatos. Fala em 72% de resposta clínica, mas realmente, como vos disse, é um estudo retrospectivo, não tem controle, não tem controle placebo, nem tem controle contra outro fármaco, que é o caso, por exemplo, o estudo do interferão compara com o placebo, mas compara também contra outro fármaco, que é para tentar perceber se realmente existe alguma resposta superior, que muitas vezes nas doenças crónicas nós não temos o tratamento mais indicado, ainda não temos o tratamento gold standard, pelo menos comparamos sempre com o fármaco que tem o melhor efeito, ok? Pronto. Deixei muitas perguntas. A medicina veterinária, para quem já me conhece,
Nós de serviços de cirurgia oral, que recebemos casos com muita frequência, estamos também para apoiar os colegas se houver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou com outros colegas que trabalham na equipa. E pronto, e espero que tenham gostado desta apresentação. E se tiverem dúvidas, por favor, acho que agora estamos na altura. Peço desculpa também pelo atraso, Sim, mas não, acho que tranquilo, estamos mais ou tranquilo. menos. Obrigada pela tua apresentação. Ao longo, enquanto falavas, fomos recebendo aqui questões que eu vou passar a ler. Então, João Paulo Leitão pergunta se consideras que a alimentação seca por si só tem efeitos preventivos na placa bacteriana e no tártaro. Exatamente. Portanto, quando eu mostrei aquele slide, de facto existe um estudo já bastante antigo, da década de 90, que prova que comer dieta seca aumenta portanto, a prevenção, portanto, tem um efeito preventivo, reduz a placa bacteriana e a ocorrência de cálculo dentário. Por isso, comer dieta seca é benéfico. Agora, esse incremento foi comparado com uma dieta cozinhada e com uma dieta mista, cozinhada com seca. Eu espero que se tenha feito entender. Porque não foi comparada, por exemplo, com uma dieta selvagem. Mas isto nós não podemos fazer, porque nós temos animais domesticados. Portanto, isto seria, se calhar, uma discussão já um bocadinho filosófica. Ok. Pergunta também se existe algum estudo da domperidona na estimulação da imunidade local da cavidade oral. Daqui da parte da Ecofar Animal Care nós não temos nenhum estudo neste sentido do uso da domperidona, não sei se tu conheces alguma coisa nesse sentido. Não, também não. Também a não. domperidona está utilizada mais como efeito analgésico e não nem em cavidade oral. Portanto, realmente eu não conheço com efeito imunomodulador nada publicado. Também não. Pergunta também qual o risco da corticoterapia na miosite dos músculos mastigatórios ao induzir maior fragilidade e flacidez muscular? Pois é. É uma pergunta muito interessante. Portanto, é assim, a miosite dos músculos mastigadores, nós temos anticorpos específicos contra as miofibrilhas do tipo 2, que são específicas dos músculos mastigadores. Quando nós administramos um glucocorticoide, nós temos também um efeito sobre todas as células musculares. Ele realmente pode ter um efeito menos bom em termos de para o restante músculo esquelético. Só que numa doença autoimune deste calibre não tem muita ferramenta, ou seja, por exemplo, a ciclosporina não vai modificar a resposta inicial, que é o fator inflamatório que é extremamente letal, ou seja, mata muitas células musculares logo na fase inicial. Portanto, realmente o corticoide para administrar tem de ser uma ferramenta de primeira linha, na miosite dos músculos mastigadores, mas depois realmente temos de começar a pensar, baseado no dosamento dos anticorpos, a utilizar ferramentas de segunda linha, realmente, porque um desses efeitos é este, mas não só, não é? Naquele estudo, por exemplo, eles falam de corticoterapia durante 5 anos, estamos a falar de um animal que durante 5 anos está a fazer corticoterapia. Eu se calhar não estou preocupada tão com a fraqueza muscular, se calhar estou preocupada com as endocrinopatias, mas nós sabemos que a primeira linha tem de ser glucocorticoide. Isso é incontornável. Agora, o prolongamento do corticosteroide pode ser feito durante um tempo bastante razoável. Eu não me inibo, se eu tiver uma doença autoimune, de prolongar o meu tratamento até 1 ano. Não me causa muito prurito. Eu, ao fim de 6 meses, vou começar a pensar numa ferramenta adicional, está bem? Para controlar a doença autoimune. Mas estamos a falar de uma doença autoimune que culmina com uma incapacidade do animal se alimentar. Há um trismos permanente que impede a abertura da boca. Isso é incompatível com a vida, a não ser que arranjem alguma forma que o animal se alimente de outra maneira, mas não é possível, ok? Portanto, apesar desse efeito secundário, é uma pergunta muito interessante, não me tiraria essa necessidade de utilizar este fármaco de primeira linha. Eu acho é que sim, temos de pensar depois ferramentas portanto, acessórias de controle desta resposta, mas sempre com monitorização, que eu acho que se calhar a mensagem mais interessante daquele artigo, que nós não fazemos porque o dosamento de anticorpos é caro. Ou seja, eu quero fazer uma vez, quero o diagnóstico e depois não faço. Mas assim, um reumatologista que trata uma doença autoimune crónica está sempre a fazer o dosamento de anticorpos. Claro que nós temos de ter a consideração económica, tudo bem, mas este animal tem de fazer um dosamento de anticorpos semestral, ok? É a minha opinião e é a mensagem que passa deste artigo. Está bem?
Ok. A Cátia Viana pergunta que quando falaste no controle anestésico, falaste só em buprenorfina, não consideraste a metadona? Sim, porque eu Consideras falei o uso de apenas metadona? eu falei apenas de fármacos que podem ser prescritos para casa. Ou seja, os outros que eu coloquei em cima, até na fase de sumário inicial, metadona, fentanilo, morfina, buprenorfina injetável, portanto, são fármacos que nós podemos usar sim, mas no contexto intraoperatório da hospitalização. São ferramentas fantásticas, mas depois para casa, do ponto de vista do que é este grupo de fármacos, nós temos poucas ferramentas, a não ser realmente buprenorfina para enviar para casa, no caso do gato. Tramadol não é bem um opioide, pronto, quer dizer, eventualmente o fentanil, está bem? Era só nesse contexto, mas gosto muito de metadona, administro, não gosto para o meu uso pessoal, não é? Mas... Olha, a Cátia Viana no seguimento a pergunta fala disso também, se, como falaste no tramadol, com a eficácia na dor pós-operatória em gatos, se também pode ser usado para os. Exatamente, portanto há apresentações orais e é sempre útil. Havia uma apresentação que era muito chata, que era amarga, pronto, mas se nós pudermos contornar isso com um comprimido, é possível e existe apresentação que pode ser administrada. Os gatos, realmente o efeito em gatos está aprovado, em cães houve muita extrapolação, mas depois tem um artigo a dizer que de facto que os cães não produzem esse metabolito M1, que é o olha, agora não me lembro, é N-metil-tramadol, uma coisa assim, dimetil-tramadol, e realmente não produzindo esse metabolito, que é o responsável pelo maior efeito analgésico. É possível que exista efeito analgésico, sim, mas aí a dose é mais difícil de aferir. Estão a perceber? Pronto. Não deixa de não ser recomendado, ou seja, não existiu contraindicação daquele estudo, mas acabou realmente por me ajudar a tomar um bocadinho a minha decisão para recorrer, por exemplo, a tramadol, mais no caso dos gatos. Ok. E Pedro Bagulho pergunta quantos dias podemos utilizar o paracetamol? Ok, nós aqui podemos utilizar bastante tempo, mas atenção que o paracetamol, de facto, o principal risco é a hepatotoxicidade, não é? Vamos tirar o gato da equação. Em cão, nós prescrevemos com muita frequência e muita segurança, durante 5 dias, 8 dias. Tenho animais com dor crónica que já administrei durante 1 mês, 2 meses, ok? Mas o normal é prescrevermos os 5 dias, a nossa chapa 5, no hospital escolar. E a 10 miligramas quilobid. Ok. Inês Pais pergunta se numa doença periodontal ligeira a moderada se costumas fazer antibioterapia profilática pré-destartarização ou só em casos de doença grave? Exatamente, não. Ou seja, eu utilizo um pouco as recomendações que diz o American Veterinary Dental College e também um pouco o nosso bom senso. Como não existe uma lei, nós podemos fazer o que quisermos, na realidade, não é? Mas eu só utilizo antibioterapia profilática, estamos a falar, antibioterapia profilática é aquela que é dada, administrada meia hora antes do procedimento. E antibioterapia anterior à cirurgia, aquela que nós damos uma semana antes, por exemplo. Eu posso tratar um animal com esta antibioterapia pré-cirúrgica para melhorar a condição clínica do animal em doença dentária grave. Ou seja, por exemplo, eu tenho um abscesso, uma fístula infraorbitária, o animal está a purgar, eu e depois fazer a cirurgia com menor grau de inflamação, ok? Não é dar antibioprofilaxia, vão perceber? No entanto, eu tenho, por exemplo, um animal diabético, ou por exemplo, eu se calhar vou dar um exemplo agora que é recente. Eu tinha uma gata que a gata era uma gata que tomava ciclosporina há vários anos. Tinha uma doença dermatológica e tomava ciclosporina. E nós optámos por não fazer antibioprofilaxia, o animal tinha doença periodontal moderada, fizemos uma extração e não administramos antibiótico. E esta gata teve uma infecção pós-cirúrgica na semana seguinte. Acabámos por ter realmente de administrar antibiótico. Estamos a falar de um exemplo em que se calhar a antibioprofilaxia faria sentido. Eu, se tiver um animal com uma prótese recente, dou antibioprofilaxia, ou seja, meia hora antes de fazer o tratamento, dou, porque tem uma placa que colocou recentemente, ou porque realmente tem uma infecção de outra origem, ou por exemplo é um diabético ou tem uma hepatopatia grave em que realmente se ocorrer infecção pode existir a possibilidade de alguma bactéria provocar chatice. Não trato cavidade oral com outros procedimentos cirúrgicos, por causa do princípio da anacorese,
e não trato, principalmente em procedimentos cirúrgicos que abrem cavidade oral, a cavidade abdominal ou torácica, está bem? Porque são aquelas que realmente, se tirarem um pequeno nódulo, uma verruga, eu se calhar não digo que isto vai contra todos os princípios, não é isto que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que em cirurgias major ou se calhar médias, o procedimento tentar síncrono, no meu ver, está contraindicado. Quando eu tenho um animal imunossuprimido, nós temos imensos doentes oncológicos que fazem quimioterapia e vão tratar a cavidade oral. Ficam muito imunossuprimidos e a boca fica muito má. Portanto, os diabéticos, já deu esse exemplo. Basicamente é isso, espero ter esclarecido a pergunta. Ok, aqui mais uma questão da Andréa Ambrósio, que pergunta qual é o protocolo de interferão alfa que utilizas no controle das angiostomatite crónica em gatos. Porque o interferão alfa portanto, há a produção de anticorpos que o eliminam. Embora, se nós dermos numa dose baixa, é possível que essa estimulação imunogénica não seja suficiente. Até hoje não há nenhum estudo que diga que o interferão alfa administrado no protocolo das 30 unidades internacionais que foi na altura, enfim, que se espalhou essa notícia, não há nenhum benefício na diminuição da doença, ou no alívio da doença. Portanto, se for para utilizar interferão, dar específico de espécie, se for para usar interferão, dar nas doses que lá estão, está bem? Os 0,1 milhões de unidades por gato até 1 milhão de unidades por gato, dependendo de o animal tenha ou não a tal comorbilidade que eu falei, que é o FIV, não é? Porque se eu quero diminuir partículas virais FIV, ou eu quero aliviar a gengivostomatite para tentar diminuir a expressão de calice e vírus, ok? Pronto, portanto, e com esse objetivo, a partir do momento em que eu administro uma dose maior, eu não administraria o outro. Sim? Acho que esclareci. Ok, e já agora também em gatos FIV, é uma pergunta. FIV ou FeV, se faz antibioterapia cirúrgica. Podem fazer parte desta antibioterapia profilática ou pré-cirúrgica. Mas, digo-vos uma coisa, eu só faço isso se o animal tivesse sinais sistémicos de imunossupressão. Ou seja, eu faço um hemograma e o animal tem as linhas leucocitárias baixas, eu dou antibioterapia profilática. O gato é FIV, não tem as linhas baixas, mas eu faço, por exemplo, uma cirurgia de extrações múltiplas, em que eu tenho que extrair vários dentes, ou seja, isto é uma cirurgia major, eu dou antibioterapia profilática. Ok? Apesar do animal, aparentemente, não me estar imunossuprimido. Se faço apenas um tratamento periodontal num gato FIV positivo, sem alterações de hemograma, não tem razão para precisar. Acho que esclareci também, não sei. Ok. Dei aqui mais questões, mas algumas são casos clínicos muito particulares que eu então pedia que reencaminhassem ou para o nosso e-mail, que é o info@ecofar.pt, e nós fazemos-nos chegar à Lisa, ou então para o teu e-mail, como consta aqui no teu slide. Portanto, não se preocupem, estas questões estão aqui que não vamos responder também por questão de tempo, serão todas então reencaminhadas e respondidas depois por e-mail. Também. Resta-me então agradecer-te, Lisa, obrigada por este bocadinho. Nada, obrigada eu. Agradecer a todos os que estiveram presentes e até ao próximo webinar. Obrigada. Obrigada.